Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um vídeo da White Diamond AU, uma série aqui do canal que já existe há mais de 1 ano e meio e que Steven é filho da Diamante Branco ao invés de Rose Quartz, coisa que faz com que Rosângela permaneça viva no presente. Aqui tem a playlist com todos os 50 episódios dessa série na ordem. Hoje, depois de muitos meses, chegamos no 50º capítulo dessa série, continuando hoje com a Evernell's Bomba de perguntas e com a notícia meio mal pra vocês. Estão acabando os capítulos que já tem lançado. Quase todos os vídeos que eu fiz da AU aqui no canal tinham mais de um capítulo, tanto por terem muitos pra contar, muita história e afins, e também pra dar um tempo legal de vídeo e não um de 4 minutos. Só que já estamos quase chegando nos capítulos atuais, que são lançados às vezes semanalmente, às vezes mensalmente. Então se a frequência da AU cair bastante, é por isso. Ignorando essas notícias ruins, vamos recapitular o que aconteceu no capítulo 49/anterior. Ao ler uma pergunta sobre sua visão branca, Steven lembrou do dia do seu treinamento em que Connie e Ruby também treinaram, e nisso ele aproveitou para perguntar a Saphira, que lhe explicou por que o futuro da Connie como uma possível Crystal Gem mudou tão rápido. Querendo saber depois se ele já tinha usado esse poder em si mesmo, só que aí contou que não, porque tem muito medo de ver o que ele sempre vê nos seus pesadelos, a Diamante Branco, garantindo pra ele que não é mais a tirana que Diamante Branco foi e é o único quem pode decidir o que quer ser no agora, para não ter flashbacks, se olhando com a visão branca no espelho e graças a Rosângela, só o que ele vê é ele do jeito que é, não quer mudar nada, nem é uma diamante gigante. Saindo de lá para buscar sua filha e não vendo que uma sombra peculiar se formava através da dele. Aí começou a Evernell's Bomb, a Steven Bomb, onde Sigless roubou o celular do Steven e respondeu várias perguntas sobre ela e outras que foram feitas para qualquer outra Gem ou pessoa que não seja o Steven. Primeiramente sobre o porquê ela fala diferente do Steven depois da relação dela e Ametista, o que acha do celeiro, algumas perguntas capciosas para Connie e depois para ela de novo sobre o que pensa sobre Steven, Pérola, Ametista, Rose, Garnet, Connie e Greg. Continuando com essa bomba de perguntas, agora nas que foram questionadas na quarta-feira, esse capítulo não tem nome e todas elas foram direcionadas exclusivamente para Pérola Branca. Hey Pérola B, como você está? Você está se dando bem com a Sigless? CD fica toda animadinha para ouvir a resposta dela, ou melhor, ver, já que Pérola não fala, se impressionando quando ela começa a fazer aquele negócio de falar com os dedos, fazendo primeiro um B, seguido de um F e mais um F, tentando entender o que ela quis dizer com aquilo, até perceber que é BFF, Best Friends Forever, ou Melhores Amigas para Sempre. Elas já são melhores amigas. Aposto que se fosse o Steven perguntando a mesma coisa, ela responderia com algo mais complexo do que só 3 letras, mas deve ser porque Steven está ensinando a Sigless a língua americana de sinais, que deve ser uma aluna bem difícil de aprender o básico, mas ao menos as letras ela já consegue entender. Pergunta pra Pérola Branca, aquela outra Pérola lá, a Elegante, você gosta do estilo dela? Tem um mano aqui querendo saber se você gosta da outra Pérola, a Elegante. Dessa vez a Sigless não entendeu o que ela quis dizer, e nem eu entendi porque eu não falo a língua americana dos sinais, eu não falo nem Libras. Mas, para a alegria desse criador de conteúdo aqui, tem os comentários dos capítulos da AU, e lá, alguns estadunidenses que falam ASL garantiram que a tradução dessa coisa que a Pérola Branca fez é ela não é elegante. Uma resposta assim era meio que esperado da Pérola Branca, porque ela e Pérola têm uma certa rixa, um atrito entre pérolas, porque Pérola queria que ela parasse de se comportar como uma pérola servente do planeta natal pro Steven, enquanto ela não queria que Pérola quisesse a mudar com pensamentos inadequados da Terra. Até porque quem é Pérola para falar de serventia quando nesse universo ela continua servindo cegamente a Ruth, mas é só elas duas que não percebem. Pérola Branca alguma vez já tirou fotos constrangedoras do Steven no celular? E dessa vez Sigless já parece saber da resposta, perguntando se ela lembra de tirar naquele dia que Steven e ela estavam colocando tralha na cara, mostrando o flagra de um dia de skincare dele com a sua filha, que deveria estar achando muito estranho colocar aqueles organismos terrestres cortados nos olhos e ele passar uma lama verde na cara. Aí Sigless, ai ai, bons tempos, bons tempos. Nas perguntas que saíram quinta-feira e penúltimo dia da Evernell's Bomb, as gatas que foram perguntadas dessa vez foram Rose e Garnet. 2 perguntas para Rose e uma para Garnet, começando com uma para a Rainha do Amor. E que a pergunta era a seguinte, essa é para Garnet se ela estiver disponível. Você foi capaz de prever o Steven libertando a Lápis? Como você se sente sobre isso tudo? Mas quem caramba é Lápis? Lápis é alguém com quem não podemos negociar. Quando Steven foi levado pelo mar para perto dela, eu pude ver muitos futuros possíveis. E sim, vi que em alguns deles Steven decidia libertá-la. Que seja dito logo, eu não pude ver quase nenhum futuro em que ela não fugisse ou atacasse, de um jeito ou de outro. Não foi uma luta que poderíamos ganhar.
Acho que todo esse lance da fuga da lápis e o que veio depois foi muito pesado pra Garnet, porque Rose, Pérola e Ametista contam com ela pra saber exatamente o que vai acontecer, por mais que saibam que a sua visão do futuro não é 100% eficaz. Nem a de uma Safira pode dar certeza absoluta, dado o que aconteceu com Rubi e Safira no passado, ou as Safiras do baile da Era 3, e que nenhuma pode prever que Diamante Rosa ia se fundir com seu animalzinho humano na frente de todo mundo. Safira já deu a entender algumas vezes que até ela vê mais de um futuro possível, quem dirá Garnet. E dado que Lápis estava com muita raiva aí, em um planeta que a maior parte é feita de água, não seria fácil fugir ou negociar com ela de uma maneira muito possível, por maior que seja o poder da Garnet. Um anônimo perguntou: Rose, você já tinha conhecido a Jasper antes? Como você se sente por tê-la presa em uma bolha? Rose primeiramente encara a Sigless com o pequeno aparelho inteligente do Steven, o segurando bem na sua cara, querendo saber se ela quer mostrá-la alguma coisa. Então Sigless vai e fala: pessoas na internet querem saber o que tu pensa sobre o tal de Jasper. Jasper? Sim, você conhece ela? Porque eu não faço ideia. Rose fica meio receosa em responder e fala que sim, mas não a conhecia pessoalmente. Até porque na Guerra Gen, toda Gen conhecia Rose Quartz, só que Rose Quartz não conhecia todo o Soldado Quartz que queria a cabeça dela. Não a conhecia pessoalmente. Mas mesmo assim ela tentou despedaçar o Steven. Hey Rose, você está preparada para o caso do Steven conseguir suas memórias de diamante branco de novo? Você ao menos está preparada se isso acontecer? Ei, alô? Tem alguém aí? Tu não ouviu a pergunta não, foi? Você tá tirando um cochilo? Sigless! Ih, fedeu. Você está muito encrecada, mocinha de Jam. Enquanto Steven levava Sigless de volta, reclamando que roubou seu celular e que precisa dele para trabalhar e fazer todas as suas coisas, Rose ouviu discutir, ainda sendo incapaz de responder essa pergunta. Não sabe o que vai fazer se de alguma forma Diamante Branco voltar a viver. Não que tenha muito o que fazer, né? Diamante Branco é a diamante mais poderosa de todas, que pode controlar qualquer pessoa que quiser. Eu duvido que Rose vá se dividir em duas e surgir uma Pink Rose para salvar tudo. E no último dia da Everyone Else Bomb, tem uma pergunta para a única personagem principal da U que não respondeu nenhuma. Pérola, com uma pergunta bem complexa e que só teve ela porque foi bem maior e tomou muito tempo da Pérola. Para a Pérola, se jeans afinal não tem gênero, como é que todos nós usamos só pronomes femininos ao invés de mais pronomes neutros como elu? Mano, você vai se meter em uma tempestade, hein? Será que eu... Vai lá, vai ser quase tão engraçado quanto da primeira vez que você perguntou isso. Só fazendo um adendo aqui antes da Pérola começar a responder, porque toda vez que surge esse assunto aqui, eu tenho que falar para que algumas pessoas não achem coisas erradas. Oficialmente, confirmadamente pela criadora da série, jeans tem sim gênero. Isso foi a Rebecca Sugar, criadora da série, que falou. Elas são do gênero feminino, por isso que a gente trata elas com ela ou dela. Também que raramente tem algum gen do gênero masculino, como é o caso daquele cascalho, ou do arco-íris Quartz 2.0. Tirando eles, toda gen é do gênero feminino. O que as gens não têm é sexo, porque sexo e gênero são duas coisas muito diferentes. Toda gen que é pura, no caso alguma gen que não é metade humana como Steven, não tem sexo, são assexuadas. Coisa que faz sentido, porque elas são alienígenas que se reproduzem através de jeitos que não precisam do próprio corpo. Porém, entretanto, todavia, esse é um universo alternativo. Ele é criador e da U pode mudar algumas regras, como bem entender. Tanto que Elu fala isso no aviso de que aquela é uma interpretação dele, e que se alguém quiser discordar, tudo bem, é só para ser educativo e divertido. Por isso, no universo da U, as gens continuam assexuadas, mas elas também não têm gênero, só que são tratadas erroneamente com o pronome feminino porque parecem mais mulheres. Hey, Pérola! Sim, Steven? Você se importa de responder essa pergunta que fizeram? É sobre coisa de gem. Claro. Mas que tipo de... Isso de novo não. Steven, nós já conversamos sobre isso. Uma das línguas humanas não é a forma suprema de se classificar uma gem. Nós estamos nesse planeta há mais de 5.000 anos e já tivemos problemas bem maiores do que como os humanos escolhem nos chamar. Francamente, eu penso desde sempre que a desesperada obsessão da sua espécie em classificar todas as variáveis genéticas possíveis em papéis estritamente culturais é um pouco parecido demais com o que o planeta natal gosta de fazer. Sem contar o fato incontestável de que humanos vieram com milhares de variações de línguas. Muitas delas sequer têm variação de gênero em chamar as pessoas, já outras têm variações demais. Já é difícil entender como vocês se chamam uns aos outros, quanto mais com nós. No fim das contas, é só uma questão de costume e simplificação. Sim, de fato, na velha e atual forma do inglês, chamam nós gens de ela ou elas. Porque pelos últimos séculos, o povo de Bit City insiste em nos chamar assim. Sua raça sempre foi muito teimosa e lenta para entender conceitos que são novos para a sua cultura. Quando nós chegamos aqui no planeta, muitos dos mais velhos insistiam que nossas formas de luz pareciam com mulheres.
E francamente, argumentar com vocês sobre isso é mais problemático do que simplesmente deixar que nos chamem seja lá como quiserem. Mas claro, na nossa língua também temos formas gramaticais para se referir a quem estamos falando, só que varia dependendo do tipo de gen que é. Quartos, berilos, demantoides, só mencionando alguns. Suponho que esse seja o paralelo mais próximo da sua concepção humana de gêneros. Você não quer dizer gêneros? Não sei se deu para vocês entenderem. Eu fiz questão de falar cada palavra desse diálogo porque elas são muito importantes. Mas no planeta natal daqui, lá não tem pronomes femininos ou masculinos ou o conceito de homem e mulher que tem na Terra. Por isso Perola bate tanto na tecla de que os humanos são muito lentos em entender que existem conceitos e coisas que vão muito além da cultura que eles têm hoje. O que é considerado gênero para eles e gera pronomes de fala e comunicação são o tipo de gen que são, como se o planeta natal tivesse dezenas ou até centenas de gêneros, que depende tudo do tipo de pedra que é. Por isso, nesse universo não é certo se referir às gens como ela, ele e nem elu, por mais que pronome neutro fosse a forma do português e do inglês mais próxima de bater com o que elas realmente são. E mesmo assim, ainda está muito errado. Qual a pergunta mesmo? Se somos todos pedras sem gênero, por que não usamos os pronomes elu, delu? Bem, nós poderíamos, eu suponho. De volta a quando chegamos na Terra, os humanos, Rose e eu falávamos sumério, já que não haviam outras línguas desenvolvidas, e neles só tinham pronomes de gênero para coisas animadas e inanimadas. E eles usavam os pronomes de gênero para coisas não animadas para se referir a nós. De certo modo, é meio que um tipo de pronome neutro. Mas a linguagem humana muda e evolui tão rapidamente, e a cada lugar novo que íamos, as pessoas insistiam em nos chamar de alguma coisa. Na maioria das vezes de ela, às vezes de ele e outras formas menos classificativas de gênero, dependia da língua. Daqui a algumas centenas de anos, talvez os humanos comecem a usar pronomes diferentes para nos chamar, até mesmo no inglês. E que fique claro, nenhum deles irá nos definir perfeitamente, porque eles são feitos para a sua cultura, não para a nossa. Por exemplo, se sua amiga Connie fosse para o planeta natal, eles talvez cometessem o erro de tratá-la como uma bronzite e exigir que ela usasse tal termo para se referir a si mesma. Tu aí, é uma bronzite? Que? É bronzite sim. Mas isso não faz dela uma gen ou teria muita sorte explicando para alguém do planeta natal a sua complexidade de gêneros humanos, eu imagino. Depois dessa redação da Pérola sobre como é certo e errado chamá-las, Steven e a Amethysta ficam meio que com a cara de tacho, porque não esperavam que a conversa fosse ser tão profunda dessa vez. Provavelmente. E devem ter entendido bem as comparações com o exemplo da Connie. Não que isso sirva para Amethysta/Quartzo. Com suas axilas não depiladas, ela diz que aquilo pode fazer sentido para ela, só que nunca nem esteve no planeta natal, não faz ideia desse rolê de gênero de pedra de lá. E mesmo que soubesse, acha que não iria muito com a cara. Ela gosta de usar os pronomes humanos e consegue se identificar com isso. Claro que mudam muito suas linguagens, mas não é isso que torna tudo mais divertido? E ela compreende o pensamento dela. Quando chegaram à Terra, Rose foi a primeira a insistir que elas não se tratassem mais pelas formas que o planeta natal as obrigava originalmente. A Terra é incrível por isso. Porque aqui elas podem se tratar e viverem como iguais, sem uma pérola, uma rubi ou uma tão preciosa safira, apenas Crystal Gems. E acha que é por isso que na Terra não liga da forma que decidem chamá-las, porque nesse planeta todas as gems são tratadas como igual e se respeitam mutuamente, e como elas não precisam conviver com humanos, não ligam de serem chamadas erroneamente por eles. Claro que ela sabe que essa concepção e desespero pela colocação de gênero está longe de ser perfeita. Principalmente porque parece que um desses gêneros é, na maioria esmagadora das vezes, responsável por tomar as decisões mais ridículas e irresponsáveis. E nisso, a Amethysta lembra de quando o avô do prefeito Dewey, décadas atrás, tentou impor para a Pérola de que ela não era capaz de dirigir um carro. E vamos dizer apenas que o bom é que ele já era bem velho. Ok, a Pérola matou um velho machista no passado. Que pena, né? E após tudo isso, ela nota uma cara pensativa do Steven e pergunta se ele tem mais uma pergunta depois disso tudo, achando que tem sim. Terminando esse último dia da Evronell's Bomb com ele pensando pra si mesmo se nesse tempo que ele tá aprendendo sobre língua gen, se vem tratando a Pérola Branca com os pronomes ou termos certos. E por esse vídeo é isso, galera. Esse último dia da Evronell's Bomb tomou muito tempo, porque era um assunto muito importante, então pegou a boa parte do vídeo. E semana que vem continuamos com o resto dos capítulos que tem lançados da quarta temporada. E com sorte, talvez tenhamos mais 3 ou 4 vídeos. Deixe seu like se você gosta dessa série, se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo que deve ser da notícia do Cockroach do Minotaurus. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.